Hoje eu convidei uma pessoa muito especial na minha vida. Ela está sempre comigo, só que atrás das câmeras. E agora, na pandemia, ela foi diagnosticada com TEA e tudo passou a fazer sentido na vida dela. Os conflitos internos, os relacionamentos externos, enfim. E por que eu trouxe ela aqui hoje? Porque no mundo profissional, essas pessoas muitas vezes são mal compreendidas e podem desempenhar atividades com nível acima da média. Vamos conhecer a nossa convidada de hoje? Com vocês, Janaína Borba. Janaína, eu sei o quanto é difícil para você estar aqui deste lado da câmera. É muito difícil. Então eu te agradeço por você fazer isso aqui por mim e por todo mundo que está assistindo, porque eu acho que é uma excelente oportunidade das pessoas conhecerem o que é o TEA, o Asperger e qual é a diferença disso. Conta pra gente. Bom, Asperger e TEA, transtorno do espectro autista, é a mesma coisa. Porém, na medicina, para um profissional da medicina diagnosticar e dar um laudo para uma pessoa que tem transtorno de espectro autista, ela não pode mais mencionar o Asperger, porque é uma palavra que foi banida da medicina. Mas nós que temos esse diagnóstico, a gente ainda fala Asperger, eu falo Asperger ainda, para não chocar outra pessoa, porque quando eu falo que eu sou autista, né, que eu descobri há 2 anos, né, eu já vou contar para você. Como você descobriu, conta pra gente. O Asperger, ele, na verdade, é uma palavra que veio da origem de um médico psiquiatra que foi contratado pelos nazistas para diagnosticar as crianças que eram superdotadas naquela época. Então esse psiquiatra ele fazia uma análise dessas crianças e separavam as crianças que eram mais dotadas ou que tinham habilidades extras, uma habilidade maior que as outras, e separava as crianças normais. A gente fala normal porque toda criança é normal, mas as crianças de espectro autista, ela tem vários tipos de habilidades e comportamentos também, né? Então, o que acontece? Na medicina, para se diagnosticar uma pessoa que tem transtorno de espectro autista, ela é diagnosticada com o CID-11, que é o laudo mesmo que é feito pelo psiquiatra. Não se fala mais Asperger. Mas para a gente não chocar as pessoas que nós temos o síndrome de autismo, a gente fala Asperger. E o que é exatamente Asperger na nossa linguagem? É o transtorno de espectro autista de nível 1. Existem o nível 2 e o nível 3. O nível 3 é o nível mais severo, né? São aqueles autistas que são dependentes de outras pessoas, eles não têm independência. Entendi. Nem da fala, na hora de comer, motora, não tem coordenação com o corpo. E como que você descobriu isso em você, Janaína? 2 anos na pandemia, a gente teve que ficar em casa, né? E a pessoa que tem Asperger, ela é muito hiperativa, né? E ficar em casa para mim foi um choque. Então eu tive que me reinventar. E aí eu voltei a fazer coisas que eu fazia quando eu era criança, quando eu era adolescente. Então eu voltei a desenhar,
voltei a jogar xadrez, e aí eu ficava pensando, né, mas que habilidades são essas que eu não tinha no dia a dia e acabei voltando a ter? Isso não é um problema, foi uma descoberta. O problema foi que 2 anos, na verdade, há 6 anos atrás, eu já fazia uma terapia com um psicólogo, porque eu tive 2 problemas sérios, que um foi um assalto que eu tive, e esse assalto desencadeou, né? Teve um gatilho de que eu tivesse muita ansiedade e nem saísse na rua direito. Uhum. O segundo gatilho foi que eu tive um problema sério que eu mesma causei, que na verdade hoje eu entendo que eu tive aquele problema, eu que causei aquilo, mas eu não tinha consciência de que aquilo era certo ou errado. Certo. Hoje eu sei que é super errado e que me desencadeou ainda uma depressão. Então a depressão tava lá, bem escondidinha e foi gatilhando, né? Uhum. Aí o que veio à tona? Foi na pandemia. Na pandemia. Quando você ficou você com você mesma, né? Eu com eu mesma, em casa, sozinha. Infelizmente meu marido continuou trabalhando, mas eu fiquei em casa sem minhas amigas, sem os meus clientes e só o computador e internet. E isso acabou me dando, entrando em depressão, entrando em ansiedade muito profunda. E aí eu voltei para psicóloga, continuei fazendo terapia e a psicóloga me encaminhou para o psiquiatra. Tá. E aí o psiquiatra começou a fazer a terapia comigo e nós fizemos vários testes e ela também me encaminhou para o neuropsicólogo. Eu fiz um teste lá com uma máquina de ponta, né, que eles usam. E aqui em Santos, eu vou falar para você, Mari, aqui em Santos as pessoas têm um preconceito de que não existem profissionais bons na área da saúde. Tem muita gente que sai daqui de Santos e vai para São Paulo para buscar um diagnóstico melhor. Lá. E não precisa disso. Aqui em Santos nós temos profissionais tanto na área da medicina, em qualquer área, é só ter o cuidado de escolher. Tá. Aí foi nesse momento que você descobriu que você era portadora dessa síndrome que chama? Isso, não é uma doença, né? É um transtorno, é uma síndrome que a psiquiatra me fez um laudo de 3 páginas e aí eu levei um susto, né, no começo, e porque eu falei até para você, né, Mari, que eu achava que eu era esquizofrênica, porque eu fazia coisas que achava que o esquizofrênico fazia, né? E aí foi por isso também que eu comecei a ficar assustada. Mas quando ela me deu o diagnóstico, também fiquei assustada, mas ela me deixou muito tranquilizada, porque ela falou assim, isso não é uma doença, isso daí é uma condição, que agora você precisa lidar com o seu dia a dia, com as suas crises, como que você vai se pôr naquela situação. E aí eu tenho várias dicas de como eu amenizo as minhas crises. Então, Jana, o que isso te trouxe de bom na vida? Olha, o que essa descoberta te trouxe de bom? A primeira coisa foi o autoconhecimento, porque agora eu me conheço melhor, então eu sei exatamente o que me faz desencadear os gatilhos. Eu me olho com aquelas obsessividades, achando que não era normal. Na verdade, para mim é normal, para o outro que não é, mas é que eu tenho que conviver com aquilo da melhor forma possível. Então você começou a conviver melhor com você mesma. Comigo mesma e viver em sociedade também. Apesar que eu ainda dou uns surtos, mas as minhas amigas isso me controlam. Isso não é exclusivo de quem tem terra. Então, Jana, e quais são as características de uma pessoa com terra? Então, como existe o nível 1, nível 2 e nível 3,
E existe várias características de pessoa para pessoa ou de criança, adulto, né? Principalmente os adultos, quando eles recebem o diagnóstico tardio, que eles começam a se olhar melhor, né? E começam a ver as próprias características, né? Então, por exemplo, né? Três características que são comuns no Asperger, né? Do nível 1. A gente tem hiper mega sensibilidade com barulhos. Uhum. Então, eu vou falar sobre o barulho a princípio. Por exemplo, eu gosto de escola de samba. Adoro sair na escola de samba, no carnaval, né? E tem o barulho da bateria, aquela coisa. Aquele som para mim é tranquilo. Então, são barulhos específicos. O barulho que me deixa em crise vamos supor, eu estou dentro de um cinema que é um ambiente hiper mega fechado, escuro, e o som do cinema, do filme, é estrondoso. Então o que eu faço? Eu uso um tampão de ouvido, que eu até esqueci de pegar, é um tampão de ouvido. Eu ponho, ele vai até o fundo de ouvido. Esse tampão, ele não tira totalmente a audição, ele tira 70% da audição. E o barulho fica bem longe, então eu não desencadeio aquela ansiedade de eu estar num lugar fechado, escuro, com aquele barulho estrondoso, e eu amenizo aquela crise. Essa é uma das características. Existem outros tipos de barulhos também que me faz ter crise, ansiedade, e eu uso esse tampão para amenizar. Esse tampão, na verdade, eu adquiri porque é o autoconhecimento, porque se aquilo me desencadeia uma crise, então eu tive essa ideia para amenizar. Você buscou uma alternativa para você se sentir melhor, Melhor, para eu não entrar em crise, essa é ansiedade. Essa é uma. E a outra? Bom, a outra coisa que eu tenho é que eu gosto muito de rotina, né? Certo. Eu gosto muito de estar no meu lugar. Se eu saio da minha rotina, me desencadeia uma angústia. Eu acho que a Mari já presenciou isso. Vários momentos, agora eu também te entendo, né? Por isso que é bom você expor isso, né? Porque quem te conhece, suas amigas, entendem isso, né? Que você tá, de repente, num momento de crise, a gente já percebe. Isso, né? Exatamente. E compreende, não é pessoal, não é nada disso. Não é uma coisa sua mesmo. Exatamente. Por exemplo, no ambiente de trabalho, já que a gente está falando do autismo dentro do trabalho, no corporativo, as pessoas que têm síndrome de Asperger, elas são excelentes pessoas para ficarem trabalhando sozinhas, porque elas são hiper megas focadas e elas gostam de trabalhar em silêncio e em paz. Então, quando elas estão assim, elas são muito mega, como eu estou falando por experiência própria, eu sou muito mega produtiva quando eu estou sozinha. Tanto que quando eu sempre trabalhei sozinha, eu lutei para ter o meu espaço sozinha, para eu poder trabalhar em paz. Só que nos últimos tempos eu estou numa posição onde eu preciso estar trabalhando com outras pessoas, mas eu já sei como lidar, porque eu tive o diagnóstico. Isso, legal. Então quer dizer que isso trouxe para você essa melhoria também no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, exatamente. E a terceira característica, o que você diria? Existem várias, sim, né? Mas sim. Essas são as mais chamativas, marcantes. A terceira é a seletividade na alimentação. Antigamente eu falava, mas por que será que eu não gosto de tal alimento? Não me faz mal. Algumas coisas me fazem mal porque a gente também desencadeia por causa da ansiedade, né? Sim. Então isso acaba gerando dentro do nosso organismo, né?
E eu tenho muita seletividade na alimentação. Por exemplo, eu não sou vegetariana, mas eu não como carne. Não tenho porquê, não sei explicar exatamente o porquê. Você só rejeita mesmo. Só rejeito, não tenho aquela vontade. E tem outras inúmeras características, por exemplo, tem uma característica também que eu estou conversando aqui, eu estou falando com a Maristela do lado aqui, conversando com ela, mas ela está me deixando segura para falar. Na verdade, eu estou hiper mega nervosa, a mão suando, a minha fala, o meu pensamento é mais rápido do que minha fala, então a minha fala... Eu posso, minha boca tá seca, não, quase a minha voz não está saindo, porque eu estou no momento agora de crise, de ansiedade. Não, fica tranquila. Então pronto, olha, o que eu queria te perguntar é qual é o auge da crise, das crises, né, de uma pessoa com TEA? A gente fala, o Asperger de nível 1, ele é um deficiente oculto, né? Então, principalmente as mulheres, elas mascaram, tá vendo? Eu sei o que falar, mas a palavra não sai. Mascaram, Elas mascaram o que elas estão sentindo? As características e o que estão sentindo, né? Então, por exemplo, quando eu estou em auge da crise, logo uma amiga ou familiar vai perceber, porque eu choro muito, eu fico hiper mega nervosa, não consigo falar. Eu quero falar, eu sei o que eu tenho para falar, mas a palavra e as falas não saem, elas ficam trucadas e você vê, a minha voz está falhando. Então, essa é uma das características. Quando eu comecei com a psiquiatra, ela me deu remédios, né? Porque foi um diagnóstico tardio e se eu não tomasse um remédio para depressão e ansiedade, eu poderia desencadear uma depressão profunda. Então, por isso, hoje eu estou me expondo porque eu gostaria de ajudar outras pessoas. Sim, isso é super importante. Porque muitas vezes você tem alguém próximo, alguém perto, e você começa a julgar essa pessoa. Ela é louca, ela é desequilibrada, você falou uma palavra aí, que você achava que você era esquizofrênica. Então a gente julga sem nenhum conhecimento. Exato. E não existe nada como uma ajuda profissional, que foi o que você fez, que você buscou, você teve o diagnóstico e hoje você é perceptível de quem está do seu lado. Exato. Perceber como você melhorou a sua qualidade de vida. Muito. Né? E das pessoas que estão ao seu redor, né, Jana? É isso mesmo. E aí, como que assim os amigos, os familiares, as pessoas que estão mais próximas de você podem ajudar uma pessoa que recebeu esse diagnóstico de autismo? Primeiro a compreensão, né? A compreensão, porque assim, as pessoas olham para mim e não imaginam, né? Isso é o deficiente oculto, que as pessoas não imaginam que eu possa estar passando por dificuldade, como todo mundo pode passar, né? Só que tem diagnósticos diferentes também, né? A pessoa também pode ser esquizofrênica, pode ser ter um laudo psiquiátrico. Seja o que for, tem que ser detectado para ser tratado. Exatamente. Né? Mas o autismo, principalmente o moderado e o mais severo, se a pessoa, o familiar já sabe como lidar com o severo, né? Mas o moderado, por exemplo, quando ele está com muita crise, as pessoas não podem encostar nele. Porque a gente tem essa tendência, calma, né? Não pode encostar. E simplesmente olhar para ele e não dizer calma. Não, simplesmente perguntar para ele o que você precisa agora, nesse exato momento. E a pessoa vai se acalmando e ela vai baixando a tensão dela.
A pessoa de Asperger de nível 1, como eu já sei como lidar com as minhas crises, né? E se eu estiver em crise e uma outra pessoa estiver do meu lado, a pessoa só esteja do meu lado, que aí eu vou estar segura. Entendi. E olha, agora eu queria te perguntar, Jana, as pessoas com Asperger, né? Que fala Asperger. Também tô aprendendo, gente. Asperger, né? Isso. Elas são boas no ambiente de trabalho. Total. Me explica sobre isso, Jana. Porque nós com espectro autismo de nível 1, o Asperger, elas são totalmente disciplinadas. Elas têm cronogramas, elas seguem cronogramas, porque elas são totalmente obsessivas por horas, cronogramas, tudo certinho. E são focadas em determinados assuntos. Por exemplo, eu sou super mega focada na tecnologia da informação, e a maioria são. É verdade. Por quê? Porque nós somos focados na robótica, na tecnologia avançada, e a gente não está lidando com o ser humano, a gente está lidando com máquina. Então, o espectro autista gosta muito de lidar com máquinas. Então, se você deixar ele desde manhã até o final da tarde fazendo o trabalho dele, ele vai fazer. Olha que bacana. E agora que você falou isso, me veio em mente um livro que faz muito tempo que eu vi, e eu esqueci o nome dela. Ela é autista e ela criou a máquina do abraço, porque ela tinha essa dificuldade de abraçar as pessoas. Exato. E aí ela acabou desenvolvendo essa máquina, quer dizer, ela lidava bem com o abraço da máquina, né? Exatamente. E ela também desenvolveu um método revolucionário nos Estados Unidos, se não me engano, para extrair, não sei se é para extrair leite da vaca, alguma coisa assim, porque ela passava as férias na fazenda, que os pais mandavam ela para a fazenda, e acabou desenvolvendo e é um negócio de muito sucesso. Aí você vê, né, a criatividade. São muitos criativos. Por exemplo, eu tô aqui conversando com a Maristela, mas minha cabeça já tá em volta daquilo que tá acontecendo tudo. Então eu penso assim, enquanto ela tá respondendo o que ela tá falando, eu já estou pensando em outras coisas. Olha, então, diante do que você me explicou, é uma ótima oportunidade para quem busca um profissional focado para trabalhar em rotina, em disciplina, buscar um profissional autista. Hoje, no mundo, no mercado de trabalho, e cada vez mais as empresas estão buscando, é um novo momento, né? Isso. As empresas estão buscando, a gente está rompendo com é um rompimento com o passado. Nós estamos criando um novo futuro. E essa criação, ela começa com o rompimento de várias coisas do passado. Uma pessoa com o nível 1, por exemplo, como você falou, consegue desempenhar muito bem algumas atividades, como essas que ela explicou, e de repente ele é a pessoa perfeita. Essa pessoa é perfeita para aquela vaga que você está buscando. Isso, né? Além de estar fazendo com que a sua empresa possa estar disponibilizando a inclusão social. A inclusão social, sim, que é um dos aspectos que hoje valorizam empresas até na bolsa. Exatamente, né? Isso mesmo. Ô Janaína, e assim, é muito legal, e eu posso falar isso porque eu conheço a Janaína, eu trabalho com ela já acho que uns 6 anos, né, Janaína? Muito mais. É verdade. Mais de já 10 anos. passamos por várias etapas. Exato. E eu sei do desempenho dela. É engraçado, eu não tinha esse diagnóstico, e com todas essas questões da Janaína, até porque a gente criou uma amizade, eu compreendo muito bem ela, né? E depois que ela teve o diagnóstico, mais ainda eu passei a compreender. E ela também a mim, né? É recíproco, porque nós não somos perfeitos. Exato. Mas uma profissional excelente. Eu digo isso porque eu sei que tudo que você pega para fazer, você faz e faz muito bem. Eu posso não fazer perfeito, mas eu vou até o fim. A maioria das coisas são perfeitas
E assim, algumas coisas são muito específicas que ninguém faz para mim, como a Janaína faz. Então, Jana, eu queria que você falasse também um pouquinho o que é esse colar para pessoas com a deficiência oculta. Explica pra gente. Na Prefeitura Municipal de Santos, nós temos uma coordenadora que ela trabalha incansavelmente a respeito desse colar, né? E a Prefeitura está disponibilizando uma carteirinha de identificação para pessoas com deficiência oculta, não só para os TEAs, né? Mas para audição visual, auditiva, né? Pessoas com deficiência auditiva e outras deficiências também que ao olho das pessoas, as pessoas acham que não tem nada. E esse colar, ele identifica as pessoas com a síndrome do autismo. Jana, o que as pessoas falam para você quando descobrem que você é autista? Conta pra gente. Quando as pessoas descobrem, eu estava falando sobre a Cris Amari, né? Quando ela me entregou o colar da identificação de pessoas não deficientes, não visuais, ela simplesmente se emocionou. Por quê? Quando eu fui buscar no setor onde ela coordena, existem pessoas que me conhecem também. E aí, quando eu cheguei lá, ela me entregou o colar, né? Nós tiramos fotos e eu vim embora. E aí as pessoas foram até ela perguntar por que eu estava pegando aquele colar. Se era o colar para outra pessoa, se fui buscar o colar para outra pessoa. E ela simplesmente olhou, se emocionou, começou a chorar e falou assim: a Jana é o típico de pessoa que ela precisa passar para outras pessoas. Por que ela precisa do colar? Porque ela é uma deficiente oculta e ninguém acredita, ninguém imagina. Eu imagino isso, que é emocionante, porque as pessoas que te veem por aí, que te conhecem, não imaginam tudo isso que você passa, né? E é oculto, né? É interno mesmo, né? Bom, dizem que o autista enxerga o mundo de uma maneira diferente, é isso? Total, nós somos bem espiritualistas, principalmente os TEAs de nível 1. Nós enxergamos o mundo de uma outra maneira, porque nós temos todas as sensibilidades nossa aflorada, 5 vezes mais do que uma pessoa normal. Por exemplo, a pessoa que enxerga um filme de chorar, a pessoa se emociona. A gente se acaba de chorar. Então as emoções são muito além. 5 vezes mais. Tá. Tanto medo, todos os sentidos nós temos. E eu percebo uma coisa, que às vezes a pessoa fala assim com uma certa rigidez e para você soa muito mais agressivo. Muito mais agressivo. Exatamente. Isso, exatamente. Jana, então tem essa parte espiritualista, né, que as pessoas têm de diferente, né? E o TEA, ele não tem cura, né? E qual é a estratégia para melhorar a sua condição no dia a dia? Então, como não é uma doença, é uma síndrome, é um transtorno, nós precisamos adquirir características ou a gente precisa estar nos autoconhecendo, aonde tiver uma crise forte, o que eu posso fazer para amenizar aquilo que eu estou passando. Então, cada pessoa, cada autista, cada nível é um diferente de outro, mas com características parecidas, mas com reações diversas. Tá, então tem alguns aspectos que você já falou para mim sobre isso. Você falou do selo no carro uma vez? O selo do carro, por exemplo, antigamente eu achava até que era verdade. As pessoas falavam que a mulher ou a loira não conseguiam estacionar o carro. Você adquiriu essa crença, essa crença limitante, não é sua, não é minha. Essa crença é porque realmente eu fico nervosa
totalmente em estacionar o carro. Chegou até uma vez eu precisar chamar alguém da rua para estacionar o carro para mim, porque eu fico muito nervosa, muito. Então, hoje foi lançado um selo também de autista que pode ser colocado no carro. Então, quando você vê esse selo no carro de alguém, não é nem por mim também, mas, por exemplo, uma mãe que está levando um autista severo para um atendimento, para uma consulta, e ela está com a criança no carro. Então, tenha paciência, não grite, não xingue para não desencadear a crise no autista. Isso é bem complicado, né? Porque no trânsito as pessoas não têm essa paciência, Exatamente. né? Não pensam, né? Que quem pode estar ali pode estar numa situação como essa, né? De pânico. Pânico, né? Exatamente. Agora, tem um outro serzinho que eu sei que você usa como cura para esse seu momento. Conta pra gente sobre esse ser. Esse ser, quando eu falo dele, eu me emociono. Eu vou pegar esse ser para você. Eu me emociono porque os autistas, das síndromes de Asperger, nós precisamos muito dos animais. Eles têm um amor incondicional e eles sabem que as crises da gente... É um Theo. Ele é o Theo. Ele é um antídoto para mim, ele é um remedinho para mim, para me ajudar nas minhas crises. Eu tenho minhas gatas também, mas ele é um companheiro inseparável. Interage com você, né? E ele interage. E para as pessoas para as crianças, adolescentes que têm um autismo severo, os animais são os melhores calmantes para ansiedades. Legal. Ô, Jana, e você se sente esquisita no meio das pessoas normais? Eu me sinto muito esquisita, porque eu olho pelas atitudes delas e eu sei que aquilo que elas fazem é normal, e eu me sinto assim, as pessoas com autismo leve, elas se perguntam, elas sempre falam assim, eu não sou desse mundo. E a gente se acha que a gente não é desse mundo. E olha, gente, muito legal. O jeito que a Janaína começou a fazer essa entrevista e o jeito que ela tá agora com a presença do Theo é totalmente diferente. Talvez, não sei se isso vai ser perceptível no vídeo, mas o tom de voz dela mudou. Eu tô aqui do lado dela e eu sinto tudo isso. Ela começou a ficar mais calma agora, porque ela ficou muito tensa. E eu tô tentando aqui fazer com que ela faça essa entrevista para mim, porque eu acho muito importante esse assunto. É muito comum, você pode ter alguém aí perto de você que você não está percebendo que está passando por isso. Exatamente. E acho que você pode multiplicar esse vídeo como forma de orientação para as pessoas que podem estar passando por isso e que têm como descobrir, mesmo sendo adultos. É um diagnóstico tardio, mas que vai ajudar muito. Como aconteceu com a Janaína, e hoje ela tem uma qualidade muito melhor de vida. Quer falar alguma coisa para se despedir, Jana? Eu só queria que, se quiser me seguir no Clique Borba, lá tem o meu Stories, eu ponho conteúdo de do meu dia a dia, do que desencadeia, o que pode ser, eu dou dicas de links para poder estudar mais, para poder ter noção exatamente do que é o transtorno de espectro autista. E se você precisar de ajuda, precisa de uma orientação, por que caminho seguir, procure a Janaína lá no Clique Borba. Ela é assim uma pessoa super doadora, tá fazendo isso justamente para ajudar o próximo, para ajudar outras pessoas. Vem com a gente. Obrigada. Coisa linda. Cuide.